Olá pessoal, seja muito bem-vindo em mais um vídeo do nosso canal no YouTube. Hoje nós iremos falar de um assunto muito interessante a respeito de Filipenses capítulo 4, versículo 13. Quando o apóstolo Paulo diz aquele versículo muito conhecido, posso dizer que é um dos versos mais conhecidos do Novo Testamento. Paulo diz em Filipenses 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Em outras traduções diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Bom, antes de darmos início a esse vídeo, eu peço para você com toda a gentileza que você inscreva-se em meu canal, ative os sininhos para notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que gosta de assuntos concernentes à palavra de Deus e divulgue o nosso trabalho, porque a sua ajuda é muito importante para nós. Bom, para começarmos a falar desse assunto, precisamos fazer algumas considerações. O apóstolo Paulo, ele estava preso em Roma por volta do ano 61 depois de Cristo. É dentro deste contexto que Paulo escreve esta carta aos Filipenses, estando dentro desta prisão em Roma. Interessante que Paulo ele escreve a carta aos Filipenses com dois propósitos em mente. O primeiro propósito que Paulo escreve esta carta aos Filipenses é para agradecer à igreja de Filipos por sua generosidade. Por quê? A igreja de Filipos foi uma igreja que muito ajudou o apóstolo Paulo, enviando ofertas voluntárias, enviando alimentos para o apóstolo Paulo durante todo o seu trajeto missionário, ministerialmente falando. Então ele escreve esta carta aos Filipenses para agradecer a igreja de Filipos, porque foi uma igreja que muito ajudou o apóstolo Paulo. Bom, em segundo lugar, ele escreve esta carta para alertar a igreja de Filipos por conta dos falsos obreiros, falsos mestres que estavam entrando dentro da igreja. E ele está alertando a igreja de Filipos. No capítulo de número 3, olha, cuidado com os falsos mestres, cuidado com aqueles que estão se infiltrando dentro de vós, no meio de vocês, porque eles podem propagar heresias. No capítulo 3 ele diz isso. Bom, e também ele está tratando numa desunião que está acontecendo na igreja de Filipos. Então ele escreve esta carta aos Filipenses para agradecer à igreja de Filipos, porque foi uma igreja que muito ajudou o apóstolo Paulo, e também para alertar a igreja por conta dos falsos mestres que estavam entrando, com falsos ensinamentos, e para ensinar a igreja que a desunião não é algo favorável dentro da presença de Deus, no meio do povo de Deus. Bom, é muito interessante porque a carta de Filipenses, ela é considerada a carta da alegria. Isso mesmo. Há 16 vezes a palavra alegria e regozijai-vos no Senhor Deus na carta aos Filipenses. Ela é a única carta do Novo Testamento que é considerada a carta da alegria. Se você folhear os 4 capítulos, você vai ver que contém muitas passagens de Paulo dizendo, olha, vocês têm que se alegrar no Senhor. Vocês têm que se regozijarem no Senhor, nosso Deus. No capítulo de número 4, Paulo está fazendo suas últimas considerações, recomendações à igreja de Filipos. É interessante porque esse versículo de número 13 tem sido um versículo usado de forma equivocada por muitas pessoas. Eu acredito que você que está assistindo esse vídeo já deve ter ouvido por alguma pessoa, olha, eu posso todas as coisas porque Deus me fortalece, não é verdade? Olha, eu tudo posso porque o Senhor me fortalece. Bom, muitas pessoas têm usado esse texto
no sentido de conquista, no sentido que esse texto nos dá força para conquistarmos alguma coisa. Muitas pessoas dizem, olha, se eu conquistei algo na minha vida, é porque Deus me fortalece. Tem muitas pessoas que colocam, né, no seu corpo esse versículo de Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Você vê em muitos ônibus, muitos caminhões, em muitas casas, muitas camisetas personalizadas dizendo, posso todas as coisas porque Deus me fortalece. Bom, eu faço uma pergunta diretamente para você. Será que esse texto ele está falando diretamente e literalmente de conquista, de vitórias? Será que esse texto está falando que nós podemos conquistar tudo, alcançarmos todos os objetivos em nossa vida, porque Deus nos fortalece? Bom, esse não é o real significado do texto. Vamos entender esse texto à luz do seu contexto. Eu estou usando a versão corrigida e eu quero fazer uma leitura de Filipenses capítulo 4, a partir do versículo de número 10, para que você possa entender o contexto. Lembra, no último vídeo, acho que foi no penúltimo vídeo que nós falamos a respeito da importância do conhecimento? Bom, no vídeo eu expliquei que há uma grande importância de quando nós formos ler um versículo. Por exemplo, eu vou ler o versículo de número 13, tudo posso naquele que me fortalece, certo? Há uma grande importância de eu pegar os versículos que antecedem o versículo 13, entender e analisar o seu contexto. Então, para que nós possamos compreender Filipenses 4,13, nós temos que voltar pelo menos ali no versículo de número 10, né? Que diz assim, olha que interessante, e você vai entender o motivo pelo qual Paulo está dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Versículo de número 10 do capítulo 4 de Filipenses. Paulo diz assim, ora, muito me regozijei no Senhor Deus, por, finalmente, reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tens lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Versículo 11, e aqui que começa a chave para entendermos o versículo 13. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Então, em primeiro lugar, ele está dizendo, eu sei suportar com aquilo que eu tenho em mãos. Eu sei contentar-me com aquilo que eu tenho nas minhas mãos. Eu sei suportar as adversidades. É isso que Paulo está dizendo no verso 11. Aí o verso 12 ele diz, sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura, como a ter fome, como a ter abundância, como a padecer necessidade. Ao versículo 13 ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Verso 14 para nós terminarmos a leitura. Todavia, fizeste bem em tomar parte na minha aflição. Bom, esse texto, ele fala por si só. Para nós entendermos o real significado de tudo posso naquele que me fortalece, nós temos que entender que Paulo, ele está dizendo, no versículo de número 12, olha, eu sei estar abatido, eu sei passar por fartura, eu sei estar na escassez, eu sei estar na bonança, eu sei passar por prosperidade, eu sei ter as coisas e sei o que é não ter as coisas. Paulo ele está dizendo no versículo de número 11, versículo de número 12, que ele sabe se contentar com aquilo que ele tem nas suas mãos. Ele está dizendo, olha, eu sei o que é estar feliz, eu sei o que é estar triste, eu sei o que é estar lá em cima, eu sei quando eu estou lá embaixo, eu sei tudo isso. Aí no versículo 13 ele diz, eu tudo posso naquele que me fortalece, ou posso todas as coisas
naquele que me fortalece. Que coisas são essas? No versículo 11 e 12 ele diz, essas coisas são, sei estar abatido, sei ter fartura, sei ter abundância, sei passar por necessidade, eu sei o que é sofrer. São essas coisas que Paulo está dizendo no verso número 13. Posso todas as coisas, porque Deus me fortalece. Bom, outro ponto para nós destacarmos nesse assunto é que nesse texto, na verdade, como eu disse no começo do vídeo, ele não está falando de forma alguma de conquistarmos alguma coisa porque Deus nos fortalece. O sentido literal é que se nós analisarmos esse contexto que eu acabei de expor para você, é que você vai analisar que Paulo está dizendo que ele soube suportar as condições de vida, tanto na fartura quanto na escassez, quanto na pobreza, quanto na prosperidade, quanto na riqueza. Então esse texto ele está falando literalmente de suportar dor. É isso mesmo. Ele está falando que ele sabe suportar as aflições, que ele sabe que tem alguém que fortalece ele, mas ele não está falando que ele podia conquistar vitórias, né? Conquistas, que ele não podia ter essas coisas porque Deus estava fortalecendo a vida dele. Não, ele está dizendo, de acordo com o contexto, que ele podia suportar tudo, porque Deus era quem fortalecia a vida do apóstolo. Isso é lindo, isso é muito interessante, né? Porque um texto fora do seu contexto, ele é um pretexto para uma grande heresia, não é verdade? Então, né, se alguma pessoa chegar até você e dizer, olha, eu tudo posso porque Deus me fortalece, eu posso conquistar tudo, eu posso alcançar vitórias porque é Cristo que me fortalece, você pode dizer para ele, olha, não é nesse sentido que o texto está dizendo. Então, por isso que é importante nós analisarmos o contexto, para que possamos compreender o real significado da sua passagem. Paulo está dizendo, eu sei suportar tudo isso, porque a força vem de Cristo Jesus. Paulo está dizendo, eu sei ser honrado, eu sei o que é ser desonrado, eu sei o que é ser humilhado, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe aquele momento que você entra na provação, na aflição, e você fala, Senhor, parece que eu não tenho força dentro de mim. Sabe aquele momento que você chega e você comenta com o seu cônjuge ou alguém da sua família e você diz, olha, parece que as forças foram embora. Mas saiba que Deus é quem te fortalece. Nos momentos de angústia, nos momentos de aflições, nos momentos de provações em nossa vida. Esse texto está dizendo, olha, vocês têm que suportar todas as coisas, qualquer situação, porque estamos firmados em Cristo Jesus. Saiba que Deus é Ele quem te dá nutrientes para a sua alma. É Deus quem te dá força para prosseguir na caminhada. Então, se você está assistindo esse vídeo sem força alguma para continuar na caminhada, saiba que nesse momento Deus está te dando força, Deus está te dando estratégia, Deus está te dando vigor, força, ânimo, injeção de ânimo para prosseguir na caminhada. Irmão, tem hora que a gente precisa de uma injeção de ânimo para nós prosseguirmos em nossa vida, não é verdade? Em todas as áreas da nossa vida, tem momentos que precisamos de uma injeção de ânimo. É o que Paulo está dizendo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu consigo passar. Eu consigo suportar as aflições, os momentos de adversidade, as tribulações, as provações na vida, porque é Deus quem me fortalece. Esse é o real significado do texto de Filipenses, capítulo 4, versículo de número 13. Deus te abençoe, acompanhe os nossos vídeos aqui no canal no YouTube. Um forte abraço, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Muito obrigado por ficar acompanhando nós nesse rápido vídeo. Tudo posso
naquele que me fortalece. Forte abraço!